Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso básico de Moodle. Neste módulo iremos tratar sobre questionários e avaliações. Eu preferi juntar todas as videoaulas sobre questionários, não segmentá-las, até para não quebrar o conteúdo e podermos ver tudo sobre questionários em uma única videoaula, até mesmo para facilitar um pouco mais o entendimento. Então, questionários e avaliações são das principais ferramentas do Moodle. Questionário, se formos comparar, ele é a atividade mais próxima das atividades de sala de aula presencial, principalmente porque o questionário ele pode vir a ser o componente de construção de notas de uma disciplina dado de forma remota. Então, o questionário é uma importante ferramenta que temos no Moodle. Tem-se a necessidade de configurá-lo. O professor, você como papel de professor, você tem que configurá-lo. É necessário realizar a inserção de questões e essas questões são inseridas manualmente ou a partir de um banco de questões. Essas são as duas formas de se montar o questionário. Nós vamos ver a construção dos questionários das duas formas. E assim como o professor pode realizar o papel de avaliar esses questionários. Os questionários podem ser avaliados, até para que, tanto avaliados manualmente, um a um, como podem ser avaliados automaticamente. Automaticamente, geralmente, são os questionários que possuem respostas já prontas e uma tipo única alternativa, ou que já tem um gabarito pré-definido. Já outros tipos de questionários precisam de um julgamento, de um parecer, principalmente os do tipo que possuem um campo de texto, em que o aluno tem a liberdade de colocar uma resposta. Então esse tipo de correção seria uma correção mais manual. Vamos ver como montar questionários na nossa plataforma Moodle de treinamento. Para isso vocês devem iniciar fazer o login na sua plataforma. Obviamente vocês estarão cadastrados na sua disciplina. Lembrando que cada aluno possui um curso cadastrado em seu login na nossa plataforma de treinamento. Eu aqui estou logado com o meu perfil, certo? E sempre mexendo nessa nossa disciplina. No caso, a minha disciplina exemplo aqui, né? Bom, então vocês inicialmente devem entrar na plataforma de treinamento e acessar a disciplina de vocês. Ativem o botão de ativar a edição para podermos realizar modificações. Após tal, clique em adicionar uma atividade do recurso. Bom, nós já conhecemos essa interface, bastante. Então lembrem de ir na opção questionário. Bom, aqui basicamente vocês irão montar a primeira interface ou a cara inicial do questionário. Isso aqui, essas informações aqui são as informações que estarão presentes para o aluno. Então aqui vocês podem colocar. Todas as informações que eu colocarei aqui nos campos serão exemplificativas, mas aí cada um pode fazer, até mesmo para fazer a atividade, cada um pode fazer com o tema, o título que desejar. O intuito é que vocês apenas tenham uma noção nessa videoaula e que possam praticar quando vocês ingressarem na plataforma e fazerem o seu próprio questionário. Eu vou só nomear aqui de questionário 1. E aqui você pode colocar, nesse campo aqui, descrição, você pode colocar a descrição do questionário, ou uma pequena explicação, coisa do tipo. Neste questionário, iremos tratar sobre os assuntos vistos até aqui. Existe essa opção aqui, se você deixar marcada, esse texto aqui irá aparecer lá na página inicial para o aluno, ou se você deixar desmarcada, essa opção só aparecerá quando o aluno clicar
e entrar no questionário. Na opção duração, aqui vocês podem configurar os limites de tempo que os alunos podem realizar as atividades, realizar o questionário, e aí vocês podem habilitar prazos para que esses alunos façam as atividades. Assim como uma prova também tem um prazo para ser feito, vocês podem colocar prazos de início, ou seja, a abertura e o encerramento do questionário. Aqui nessa opção vocês podem definir a data e horário, também é possível colocar horário, o encerramento, data e horário também. É possível também limitar para que os alunos possam fazer o questionário em um tempo limitado, né? Você pode encerrar o questionário a partir de um limite de tempo. Se você julgar que o aluno precisa de pouco tempo, você pode colocar pouco tempo. Eu geralmente não limito isso, eu deixo limitado pelo período de abertura e fechamento. Então, caso você não deixe essa opção desabilitada aqui, o aluno dentro desse período aqui de início e fim, ele poderá ingressar no questionário e continuar de onde parou. Acho mais prático, até mais para que o professor faça o controle. Essa opção aqui de quando o tempo expirar, que é quando essa opção está marcada, né? A opção de limite de tempo estiver marcado, aí o Moodle toma uma atitude. Ou, por exemplo, você pode deixar configurado para que as tentativas abertas não sejam enviadas. Existir um tempo de carência para que o aluno possa enviar, ou que ela deve ser submetida antes que o tempo expire. Então isso aí fica a cargo do professor. Eu vou deixar essa opção aqui desabilitada, eu não vou querer limitar. Também vou tirar aqui essa opção de tempo, que aqui é mais didático, né? Em questão de nota, aqui vocês podem sim colocar um valor mínimo para aprovação. Por exemplo, o aluno precisaria tirar 3 para passar. Vamos considerar que a disciplina tem o questionário tem 5 questões, cada questão valendo 2 pontos, então ele precisaria tirar pelo menos 6, por exemplo. Aqui vocês configuram a quantidade de tentativas que o aluno pode realizar, nessa opção tentativas permitidas. Vocês podem até olhar aqui os questionários de vocês desse curso. Eu deixei essa opção aqui em 5, é por isso que vocês têm a opção ou a liberdade de tentar 5 vezes para responder o questionário. Então vocês podem também deixar ilimitado, para que o aluno fique fazendo inúmeras tentativas até chegar à maior nota. E essa questão de maior nota, ela é dada pelo método de avaliação. Então prestem bem atenção. Esta forma de avaliação é quem determinará qual será a nota do aluno. A opção de nota mais alta, caso o aluno, por exemplo, tenha tentativas ilimitadas ou mais de uma, múltiplas, né? Então, se a partir de 2 tentativas ele tentar 2 vezes, a nota que será considerada, neste caso de nota mais alta, vai ser a nota das 2 a maior. Ou, se for ilimitado, o Moodle irá pegar a maior nota de todas as tentativas que o aluno tenha realizado. Nota média, você pode realizar para que o aluno, por exemplo, ele tenha tentativas ilimitadas e ele fique tentando ilimitadamente melhorar a sua nota. Então o Moodle vai fazendo médias das tentativas dele. Primeira tentativa e última tentativa, o próprio nome já sugere que a primeira vez que ele tentar é a que fica. A última tentativa seria a última que ele tentar, é a nota que vai ficar. Eu vou colocar aqui nota mais alta. Essas opções de layout, você pode modificar a forma como as questões aparecem para o aluno. Então, ao aluno abrir o questionário,
Você pode colocar todas as questões de uma só vez, por exemplo, marcando essa opção, nunca, todas as opções em uma página. Ou você pode colocar, escolher quantas questões você quer por página. Pode ser colocado até 50 questões por página. Eu vou colocar aqui, nunca, todas as questões em uma página. Eu quero que as questões fiquem corridas, certo? Comportamento da questão, você pode misturar questões. Então, por exemplo, o aluno tenta em uma tentativa, a questão 1 sempre vai ser a A1, se a opção não tiver marcada, e essa questão 1 na próxima tentativa pode ser que ela não seja 1. O Moodle fará uma aleatoriedade para que elas mudem de posição. Eu não vou colocar para misturar. E tem diversas outras funções que o Moodle oferece. Eu não vou explorar todas, senão a videoaula vai ser um pouco longa, mas eu posso colocar algumas observações aqui, como essa opção aqui, de restrições extras. Esse tipo de restrição seria para que você pudesse dar uma oportunidade maior a um dado aluno e queira tentar mais vezes. Então você pode definir uma senha, e aí esse aluno terá o aluno portador da senha que você configurar poderá tentar mais vezes. E aí você deixa tudo configurado. Essa parte de tags eu acho também muito importante, porque aqui você pode separar o questionário por tags. Por exemplo, eu posso colocar aqui questionário 01 e dou enter. Então esse questionário fica marcado como o questionário 1. Até vocês vão ver que tags auxiliam na construção de questões, para que vocês não misturem as questões no banco de questões e vocês possam recuperar as questões lá do banco de questões. Então eu vou salvar aqui, salvar e mostrar. Então vamos lá. O questionário está criado, mas o Moodle informou aqui, né? Não há ainda nenhuma questão que foi cadastrada, né? Ou seja, não foi inserida ainda nenhuma pergunta. Existem, como eu informei anteriormente, existem dois tipos de montagem de questionário. Existe uma montagem do tipo manual, você insere questão por questão. Existe uma forma de questão por meio de banco de questões. Vamos fazer aqui a edição desse questionário. Nesse caso aqui, você poderá adicionar manualmente. E aí ele dá a opção aqui, ó. O Moodle já dá a opção. Você quer adicionar uma nova questão. Essa uma nova questão é a adição manual do banco de questões. Nós vamos ver ainda como é que funcionaria o banco de questões. Eu vou mostrar. E uma questão aleatória seria a opção de você escolher de onde ele puxar as questões e fazer um sistema aleatório. Prestem bem atenção nessa opção da questão aleatória, pois ela estará presente na nossa atividade prática. Eu vou adicionar ela aqui manualmente, certo? Só para vocês verem. Então, quando eu cliquei a linha, só voltando aqui, adicionar uma nova questão, já aparecem opções de tipos de questões que vocês podem inserir para o questionário dos seus alunos. Existe o tipo múltipla escolha, que obviamente você pode marcar para questões do tipo uma única resposta ou mais de uma resposta, verdadeiro ou falso, associação, resposta curta. Resposta curta geralmente é um campo de texto, e aí você dá a opção do aluno poder escrever alguma coisa. Numérico, geralmente, se seu caso for uma disciplina mais precisa fazer contas. Dissertação é um campo de texto um pouco maior. Arrastar e soltar. Tome bastante cuidado dessas opções de arrastar e soltar, porque elas funcionam muito bem quando o aluno tem um acesso por meio de um computador. Mas vocês têm que ter a noção que o aluno pode realizar o acesso por meio de celulares, de tablets.
de algum dispositivo touchscreen, e isso pode complicar o fato do aluno não conseguir clicar e arrastar da mesma forma que um mouse clicaria e arrastaria em algumas plataformas. Então, tenham certeza de sempre fazer um tipo de questionário que os seus alunos possam e não venham a ter dificuldade. Eu vou fazer um questionário aqui simples, certo? Vou colocar aqui, ó, múltipla escolha, vou adicionar, e aqui esse nome da questão eu posso colocar questão sobre informática. Aqui embaixo vem, nesse campo texto, vem a questão em si, o texto da questão. Existem diversas opções que vocês podem colocar, apertando nesse botãozinho aqui ele oculta mais opções. Eu destaco que vocês podem inserir basicamente qualquer coisa aqui, textos, imagens. Ó, por exemplo, vocês clicando nessa opçãozinha aqui, ó, inserir ou editar imagem, vocês podem inserir uma imagem, vocês podem navegar, podem escolher enviar arquivo por meio do computador, ou vocês podem colocar na nuvem do Moodle e tudo mais. E clicando em salvar imagem. Então a imagem será embarcada aqui dentro da questão. Desta forma vocês podem aqui colocar o texto. Marque a opção que mostra um hardware. Então vocês podem até editar a parte de formatação, né? Vocês podem colocar essa palavra aqui como itálico. Marque uma única, e aí aqui eu vou marcar isso aqui, colocar em negrito, bold. E aí tudo isso é mostrado ao aluno, esse campo do enunciado é mostrado ao aluno. Nessa opção aqui, uma ou múltiplas respostas, é onde vocês colocam a forma que vocês irão permitir. Geralmente, múltipla escolha só permite uma opção, então eu vou colocar aqui apenas uma resposta. Vocês podem escolher o tipo da enumeração, se quer letra A, B, C, A maiúsculo, algoritmos romanos. E aqui é a parte das respostas. Então vocês podem colocar. Como eu coloquei uma pergunta aqui, né? Marque uma única opção que mostra um hardware. Eu vou colocar aqui. Resposta 1, Word. Então Word não é um hardware, né? Então eu vou colocar a nota como nenhum. Ou seja, quem marcar essa opção não vai receber nada de pontuação, certo? Vou colocar aqui monitor. Então monitor é um hardware, né? Então essa aqui seria a resposta correta. Então eu coloco como a nota, nesse caso aqui, como eu só quero uma única nota, eu vou colocar em 100%, ou seja, o aluno que marcar essa opção aqui, ele ganhará 100% da nota, correto? Da nota dessa questão. E todas as outras que eu colocar, Excel é um software, então ele não é a resposta correta, eu vou colocá-lo como 0, nenhum, né? Então, nesse caso aqui, vocês podem ver que eu já preenchi 3 respostas. E aqui irá virar a letra A, B e C, correto? Eu posso ir adicionando diversas outras respostas. Basta clicar aqui, espaços em branco para mais 3 escolhas. Ele vai abrir mais 3 opções lá embaixo. Ó. Opção 6, 7 e 8, já abriu. Então vocês podem colocar a opção. Não é obrigado colocar, por exemplo, de letra A a letra E. Eu posso colocar, por exemplo, só essas 3 letras. O Moodle irá gerar então um questionário com 3 opções, letra A, B e C. Então já escolhi aqui a opção monitor como a resposta correta, coloquei 100%. Essa parte de feedback é mais uma parte que vocês podem fazer para que o Moodle dê um retorno ao aluno. E aí, se o aluno, vocês podem colocar uma resposta personalizada, caso o aluno acerte, vocês colocam uma resposta personalizada. Vocês podem editar aqui, ótimo trabalho, aluno, caro aluno.
Assim como se o aluno responder incorretamente, vocês podem dar um direcionamento sobre a questão. Olha, cara aluno, aqui você não fez você não acertou a questão correta. Você pode dar um feedback. Já nessa opção aqui de múltiplas tentativas, seria para o caso de você de alguma forma querer penalizar ou até padronizar a forma que as questões serão realizadas. As tentativas do aluno serão realizadas. Por exemplo, você pode penalizar para que o aluno não atinja mais 100% na nota a cada tentativa. Você pode ir penalizando ele. Essa questão aqui é um pouco complicada, porque aí o Moodle ele vai, a cada tentativa do aluno, ele vai penalizar o aluno, né? Não seria essa a intenção de você dar tentativas e deixá-lo a cada tentativa com a nota menor. Essa parte de tags aqui é a parte que eu acho bastante interessante. E aí é aqui onde vocês podem segregar ou criar grupos de questões. E aqui, olha, eu vou colocar, como esse aqui é o questionário 1, eu vou colocar questionário 01, dou enter. Pronto, essa questão aqui, lá no banco de questões, ela vai estar cadastrada ou vai estar tagueada ou separada ela vai ter uma etiquetazinha dizendo que ela é questão 1. Isso é bastante útil porque se você tiver vários questionários, para que essas questões não se misturem lá no banco de questões. Então você clica em salvar mudanças. Pronto. Então já configuramos uma questão aqui, certo? Nós temos aqui uma questão. E essa opção aqui, ela trata do peso ou da pontuação dessa questão. Eu vou adicionar mais uma questão aqui, para que a gente faça pelo menos duas questões, né? Então vou adicionar aqui uma nova questão, eu vou colocar do tipo verdadeiro e falso. Adicionar, vou colocar aqui, questão sobre software. Software é uma aplicação desenvolvida e não física. Como sabemos, o software é lógico, né? Não é algo físico. Algo físico é o hardware. Então aqui vocês configuram qual vai ser a resposta certa. É falso ou verdadeiro? Nesse caso aqui é sim verdadeiro. Então caso o aluno clique em verdadeiro, ele irá obter a pontuação máxima. Vou criar uma tag aqui também. Selecionar a mesma que já foi inserida. Questionários. Salvar mudanças. Pronto, já temos duas questões, certo? E aqui nós podemos ver que cada questão está com pontuação 1, né? Só um ponto de nota, né? O que, se o aluno acertar as duas questões, ele só vai obter 2 pontos. Como nós configuramos que a nota máxima seria 10, vamos ajustar aqui para que o aluno fique com pelo menos 5 em cada questão. Basta clicar aqui nessa canetinha e digitar 5.00. E aí, se o aluno acertar, teremos então as duas questões somando 10. Bom, basicamente o questionário agora está pronto. Tudo bem que fizemos apenas 2 questões, mas vocês, na atividade de vocês, farão pelo menos 5. Então, quando vocês voltam aqui em questionário 1, olha, aquela mensagem que dizia que não tinha nenhuma pergunta inserida, agora ela já sumiu. Já temos algumas perguntas cadastradas, né? Então, você, como no papel de professor, você pode pré-visualizar sim esse questionário. Basta clicar em pré-visualizar e aí o Moodle já puxa aquelas 2 questões que nós fizemos e elas já estão aqui, olha. Elas já estão aqui. Já são mostradas as opções também, o aluno pode concluí-las, marcando aqui e tal. E após a tentativa, o aluno clica em finalizar a tentativa. Depois ele clica em enviar tudo e terminar. Enviar tudo e terminar. Então, temos aqui o feedback que é dado ao aluno sobre a tentativa dele.
Essa questão de feedback é configurada lá também na abertura do questionário. E aqui, olha, lembram aquelas as respostas personalizadas que eu configurei? Tá aqui, olha onde é que ela aparece. Quando o aluno conclui, você mostra esse feedback ao aluno. Você pode configurar para não aparecer também, claro. Mas aqui você tem um relatório completo da tentativa, certo? Voltando aqui, após tentar pelo menos uma vez, o Moodle já mostra aqui as tentativas. Você, como professor, consegue ter acesso, sim, a uma espécie de um relatório das tentativas de todos os alunos. Basta clicar em resultados. Clicando aqui em resultados, nesse caso não apareceu nada, porque eu preenchi aquele formulário com o papel de professor. Mas, à medida que os alunos forem abrindo o questionário e resolvendo, as tentativas vão aparecendo aqui. Eu vou fazer um teste agora para que eu esteja como perfil de aluno. Basta mudar o nosso papel aqui no perfil, mudar o papel para estudante. Deu um errinho porque aquela página lá, ele voltou para aquela página, mas aquela página só quem tem acesso é o professor. Então eu estou aqui na visão como estudante. Vocês podem olhar aqui, né, no canto superior direito, que eu estou no papel de estudante. Aqui está no papel de estudante. E aí sim vocês podem agora sim responder como alunos. Clicando aqui responder questionário, fazer outra tentativa. Vou responder. Eu vou errar aqui para dar aparecer uma outra nota. Finalizar a tentativa, enviar tudo e terminar, enviar tudo. Então olha, eu errei, né? Então eu só tirei 5, né? Só tirei 50% da nota. Vou voltar ao meu papel de professor. Volto lá no questionário e posso ver o relatório de notas. Então aqui, ó, já temos um relatório. Um participante e ele tirou 5, né? No caso foi a nota que eu fiz, né? Aquela nota que eu fiz como aluno. Basicamente a inserção de questões de forma manual é realizada dessa maneira. Para realizar a inserção de forma automática, vocês devem inserir questões no banco de questões. O banco de questões ele fica nessa opçãozinha aqui, ó, nessa ferramentazinha, mais banco de questões. Olha só, aqui já aparecem duas questões, exatamente as questões que eu inseri previamente, só que eu inseri manualmente. E lembra a questão lá que o tópico lá que eu disse que vocês devem sempre deixar uma tag marcando uma questão? É justamente para isso aqui, ó, na identificação. Se a gente tivesse marcado outras tags, cada questão teria a sua tagzinha aqui marcando, e isso é bastante útil para você filtrar aqui, ó. O questionário 1 parece só as questões do questionário 1. Se eu tivesse outro questionário, se fosse o questionário 2, apareceria do questionário 2. E essa ferramenta aqui do banco de questões é muito importante, porque vocês podem criar as questões diretamente aqui e deixar que o questionário seja criado de forma automática. Eu vou criar mais duas questões aqui para a gente ver como é que seria a inserção dessas questões. Mas basta clicar aqui em criar uma nova questão. Eu vou colocar mais uma questão de associação. Nome da questão: identificando os dispositivos. Lembrando que o texto aqui é opcional, tá? É só ilustrativo, exemplificativo. Associe a coluna ao seu respectivo termo.
Só para a gente preencher qualquer coisa aqui, tá? E aqui a gente consegue colocar, nessa parte das respostas, nós conseguimos colocar monitor. E a resposta correta seria hardware. Mouse, hardware. Word, software. Bom, eu vou colocar só apenas 3 opções para a questão não ficar tão grande. Vou fazer a questão das tags aqui. Vou utilizar a tag do questionário 1. Salvar mudanças. Então, ó, a questão já foi inserida aqui, essa verdinha. Vou inserir mais uma, tá? Vou inserir do tipo verdadeiro e falso, para ser mais curtos. Adicionar. Questão VUF. Tablet é um hardware. E a resposta correta seria verdadeiro. Estou só inserindo para a gente criar mais uma questão. Questionário 1. Lembrem sempre de colocar a tag e clicar em salvar mudança. Bom, basicamente eu já tenho então 4 questões. Então, caso você queira criar um questionário de forma um pouco mais automatizada, você vem no banco de questões, insere as questões. E ao criar um novo questionário, esse questionário aqui nós fizemos dele de forma manual, certo? Vamos criar mais um para que seja de forma automática. Vou ativar a edição, adicionar a atividade do recurso, questionário. Vou colocar aqui como questionário 2. Eu vou só para deixar marcado, do banco de questões. Lembrando de colocar a nota, né? A nota para aprovação eu vou colocar 10. Tentativas ilimitadas e a maior nota como que eu vou considerar. Não vou marcar aqui a tag. Vou salvar. Então ainda não foi inserida nenhuma pergunta. Então eu vou inserir de forma agora aleatória e automática. Então editar. Adicionar do banco de questões. Então aqui, ó, aquele banco de questões que nós criamos, ele vai vir para cá. Nós podemos, se fosse o caso, né, se nós tivéssemos já criados tags para o questionário 2, bastava clicar aqui, mas como só temos questionário 1 até agora, eu tenho 4 questões, certo? Eu vou colocar para que ele pegue aleatoriamente apenas 2 questões. Ou senão eu posso colocar todas, né? Vou colocar todas. Adicionar perguntas. Nesse caso eu não vou colocar aleatório, certo? Vou colocar todas. Então eu posso selecionar todas. Então todas as questões já são puxadas lá do nosso questionário. Lembrando sempre de corrigir aqui a questão da pontuação. Como aqui temos 4 questões e a prova valendo 10, então cada uma deveria valer 2.5, né? 2.5, corrige, 2.5 corrige, 2.5 corrigindo, 2.5 corrige. Pronto, agora se o aluno acertar as 4 questões, ele vai tirar a nota 10, né? A gente coloca aqui gravar, pronto. Então basicamente, quando você voltar aqui para o questionário 2, você poderá pré-visualizar. Então aqui, nesse caso, o questionário está aparecendo uma questão por página, né? Eu posso voltar lá e editar isso aqui, editar configurações, na parte de layout, lembra? Aqui eu vou botar todas as questões em uma única página. Salvar e mostrar. Bom, vamos para visualizar novamente. Então já temos aqui, ó, as 4 questões que foram inseridas lá no banco de questões. Eu consegui puxá-las para cá. Então eu acho isso mais mais automático, facilita um pouco mais a tarefa do professor na criação de questionários.
porque ele não irá deixar as questões congeladas. Assim como ele pode criar um grande banco de questões e fazer com que a cada turma ou a cada aluno pegue apenas uma parte dessas questões. Para que você possa fazer um processo aleatório, para que cada aluno pegue uma outra questão, vocês podem configurar para que as questões venham de forma aleatória. Então vamos criar agora um questionário utilizando a forma aleatória. Voltar lá no nosso curso de novo, adicionar uma nova atividade, questionário 3, aleatório do banco. Eu vou colocar o layout só para ficar todas as perguntas juntas em uma única página. E vou salvar aqui. Bom, ainda não inserimos nenhuma questão, vamos colocar aleatoriamente puxando lá do banco. Então basta vir em adicionar uma questão aleatória. Aqui basicamente ele já vai puxar o nosso banco. Nessa opção aqui ele já vai puxar o nosso banco. Lembrando que esse título que aparece aqui é aquele título que a gente coloca manualmente, questão por questão. Então você pode identificar algumas questões. Lembra que a gente colocou lá algumas questões chamadas de questão VOF, questão sobre software. E aí a identificação aqui por meio delas. Então você pode fazer aleatoriamente aqui e escolher quantas questões aleatórias você quer. Eu vou colocar só 2 nesse caso aqui. Então cada questão vai valer 5. Para que eu deixe que o Moodle escolha dessas 4 que cadastramos apenas 2. Então adicionar questões aleatórias. Então olha, o próprio Moodle já mostra aqui, olha, foram inseridas 2. Mas ele nem mostra qual é a questão. Ele só diz que é uma questão aleatória que vai vir lá do curso CM 2020, que é o curso de Moodle, que é o nome dessa disciplina. Ele só diz isso. Nem o professor vai saber qual é a aleatoriedade do processo. Nesse caso aqui eu vou corrigir para que cada questão tenha valor de 5. Pronto, agora tá ok, gravar. Questionário 3, então, configurado. Então, ao abrir esse questionário, nós iremos ter 2 questões aleatórias. Então, o Moodle vai escolher as questões puxando daquele nosso banco criado. Ao apertar em pré-visualizar, bom, então aqui só tem as 2 questões. As questões vieram de forma aleatória. Se eu tentar uma nova tentativa, mais uma vez, o Moodle poderá ser que ele me dê novas questões. Tudo vai depender da aleatoriedade que o Moodle escolheu. E funciona da mesma forma. O aluno vai responder, finalizar, enviar tudo e terminar. E aí o próprio Moodle, lembrando que em questões desse tipo fechadas, né, o Moodle já dá a resposta e já calcula a nota do aluno automaticamente. Seria basicamente essas atividades do questionário que eu gostaria de deixar para que todo mundo fizesse. Lá teremos nossa prática aí para a realização e construção de um questionário. Vocês devem construir um questionário baseado nas diretrizes que eu forneci lá no enunciado da nossa prática. Então, basicamente é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, entrem lá nos fóruns, compartilhem suas dúvidas. Outros alunos podem ter a mesma dúvida e eu posso responder a e todos poder usufruir. E vocês tentem lá e entreguem essa atividade que nós temos lá, uma atividade prática, lá no nosso Moodle do EAD SRH. Lembrando que esse aqui está sendo, essa parte aqui eu estou fazendo toda no treinamento da plataforma Moodle, e as suas atividades vocês têm que fazer lá na outra plataforma, certo? Então basicamente é isso. Nossa aula se encerra aqui, um pouquinho mais longa essa aula, mas uma aula muito importante. Então nos vemos na próxima aula. Até mais.